Glória a Deus, irmãos. Nós daremos continuidade ao que falamos na semana passada. E eu falei até para o Bruno, quando veio me procurar de manhã, falando qual é o tema da ministração. Eu falei para ele: quem somos nós sem Deus? Foi o que nós compartilhamos na semana passada. Então quem somos sem Deus, parte 2. Eu acho que vai ter parte 3, parte 4, porque eu quero gastar um tempo, dedicar um tempo para falar sobre esse assunto conosco, com a igreja. Deixa eu aproveitar e saber se tem alguém que está nos visitando. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Tem ali um amigo ali. Como é seu nome? Lucas. Muito prazer, Lucas. Seja bem-vindo, viu? Aqui é a casa do pai. A Jéssica ali está do lado do Lucas. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Não, só o Lucas? Lucas, você é o grande privilegiado dessa manhã. E é a nossa alegria receber você aqui na casa do pai, viu? Amém, queridos? Então, como nós estamos dizendo aqui, quem somos sem Deus? Pare e pense um pouquinho, o que você é sem Deus, irmãos? E talvez você responda de uma maneira muito rápida: eu sou nada sem Deus. E se você acha que você é nada sem Deus, por que a gente se torna tão independente dele? Como a gente pode ser tão independente, fazer, falar, dizer, sentir, pensar sem ele? Se eu e você não somos nada sem Deus. Eu queria reforçar e lembrar você que nós não somos nada sem a aliança. Não somos nada sem o pacto. Sobre aquilo que Deus da eternidade estava elaborando, esse plano para alcançar a minha vida e premiar a minha vida e a sua vida com a vida de Jesus Cristo. Esse é o pacto que marcou e marca a vida da história da humanidade. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Esses são os mistérios, irmãos. Por isso que existem coisas que você pode imaginar que está fora do controle de Deus, mas não está. Não está fora do controle de Deus. Quando Adão pecou, já estava tudo pronto, o cordeiro estava pronto, irmãos. Você acha que Deus foi pego de surpresa? Isso demonstra o quanto que Deus é cuidadoso, zeloso, o quanto Ele é fidelíssimo em tudo que Ele planejou e pensou, e tudo que Ele realizou, realiza e realizará, irmãos. Tudo, tudo. Nós que precisamos aprender a lidar com coisas que não estamos prontos para lidar. Uma delas, frustração. Nós não estamos prontos para lidar com as frustrações. Sim ou não? Deixa eu dizer a você uma coisa, papai e mamãe dessa geração: se você não ensinar seu filho a aprender a lidar com a frustração, você está criando um monstro. Nós precisamos aprender a ensinar os nossos filhos a sofrer. Não tente evitar que ele não sofra não, viu? Óbvio, calma lá. Você como pai, como mãe, você quer proteger seus filhos, sim ou não? Mas você não vai botar seu filho numa redoma. A vida está aí, e a vida bate duro. Sim ou não? Por mais que você queira proteger seu filho, você não é capaz de fazer isso. E talvez aí venha um sentimento de culpa, de perda, e fala assim: poxa, por que eu não fiz isso com meu filho? Aprendi tarde. Meu irmão, minha irmã, não fica preso nessas coisas não. Tem muito mais para viver. Existem coisas que a gente não aprendeu, mas que a gente pode aprender agora. Mas eu não fiz isso pelo meu filho. Você vai fazer pelo filho dos outros. Porque reino é assim. Às vezes a gente não faz por nosso, mas quando a gente aprende, a gente faz pelo dos outros. A gente vai marcar a vida de pessoas, porque nós aprendemos, porque nós estamos recebendo do Senhor. Nada faz ou tem sentido sem Deus. Nada mais vazio e sem propósito do que estar sem sua companhia. Amém? Vocês lembram que eu falei sobre o Éden na semana passada?
Éden significa pessoa cuja companhia é prazerosa. Éden é um nome da origem hebraica que tem o sentido de deleite, prazer, paraíso. Eu citei 2 versículos, Ezequiel capítulo 28, verso 13 e Isaías 51, verso 3. E eu disse, então nós podemos dizer que Éden era o lugar da eternidade, do céu de Deus, que implementou, criou, executou na terra. O Éden era o lugar do propósito da eternidade de Deus, expressado na terra. Eu vou repetir isso, gostaria que você... Eu estou sendo repetitivo, é proposital. Então nós podemos dizer o seguinte, afirmar que Deus plantou um jardim dentro do Éden. Deus plantou um jardim dentro do Éden. O Éden é um lugar, mas Deus plantou um jardim lá dentro desse lugar, na banda do Oriente. Quero dizer para você, Deus plantou um lugar de deleite, um lugar de prazeres dentro de você. Posso ouvir um amém? Deus plantou um jardim dentro do Éden. Deus plantou uma companhia prazerosa dentro do homem. Não tem lugar que você vai conseguir se deleitar, ter mais prazer do que a presença dele. A presença dele é consolo, é conforto. A presença dele é coragem. A presença dele nos impulsiona. A presença dele nos faz ser destemível. A presença dele nos faz ser corajoso. Você acha que Davi, olhando para aquele cara, de qual era a altura dele? Parece que a gente está falando, de um outro ser, não humano, Parece que a gente está falando de um ser animal, como um King Kong, Quantos metros tinha, meu irmão, o chamado Golias? Quantos lembram? Quase 3 metros, irmão. Eu nunca me deparei com alguém com quase 3 metros, você já? Na nossa realidade não existe. Tem pessoas que hoje eu acho que chegam, eu não sei qual é o recorde aí do Guinness aí, mas sei lá, 1 metro e tal, quase 2 metros. Já tem 2 e pouco? Tem aí, ó, o pessoal está mais informado. 2,20? Cara, você imagina. Imagina você olhar para uma pessoa de 2,20 metros. Eu imagino que desse chão até aqui assim, devo ter, sei lá, quase uns 3 metros. Normalmente é uma base, que se faz esse cálculo dentro da arquitetura. Imagina, olha aqui para cima. Imagina eu falando aqui com o Golias. A Bíblia diz que Davi era um homem de estatura baixa, mediana. E ele olha para esse cara e ele tem uma ousadia que não vem pela capacidade que ele aprendeu da guerra, nunca tinha ido ser forjado no meio de um quartel, mas a guerra que ele tinha sido forjado tinha sido o quê? Cuidando das ovelhas do seu pai. Veio um urso, ele veio um leão, ele Quando apareceu Golias e o exército de Israel com medo, o que Davi fez? Sabe o que ele fez? Deixa comigo, eu sou o cara dessa geração. Ele disse uma palavra: quem é este em circo? Sabe o que é isso? Quem é esse que não tem aliança? Meu irmão, um homem e uma mulher de Deus que sabe da aliança que ele tem o seu Deus, ele fica destemido. Eu não estou falando que ele não tem medo, ele fala, isso nos diz que ele enfrenta seus medos. Você tem medo? Eu também, bem-vindo ao clube. Muitas vezes você está desencorajado, bem-vindo, eu também. Mas quando eu olho para a aliança, meu irmão, isso tudo muda. E nós falamos então da arca da aliança. E o primeiro elemento que eu quero falar dessa arca, eu vou ficar só por aqui hoje. O
primeiro elemento que estava dentro dessa arca. Como Deus plantou um jardim dentro do Éden, Deus plantou um lugar de prazer dentro de você. E a Arca da Aliança vai falar de 3 elementos. Eu vou falar do primeiro hoje, que é a tábua da lei. Diga comigo, a tábua da lei. Em outras palavras, a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Essa arca de madeira, nós falamos sobre o propiciatório, lembra? Começamos falando sobre o propiciatório, porque era dali que Deus se manifestava, de dentro do propiciatório. Significa propiciatório, um lugar propício. Ali Deus já estava revelando um lugar propício, e estava falando de Jesus, para que nós fôssemos aceitos. E os querubins estavam um de frente para o outro, todo de ouro, e eles com as suas asas cobriam. Mas dentro dessa arca existiam 3 elementos que foram colocados lá propositalmente. Diga comigo, propositalmente. Diga, a primeira era as tábuas da lei, ou a palavra de Deus. Diga, estava dentro. Diga, dentro. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Se a palavra de Deus não estiver dentro da arca, não vai funcionar. Se a palavra de Deus, a lei de Deus, não estiver dentro da arca, não vai funcionar. Ai, meu Deus, é aqui que nós como cristãos muitas vezes temos tomado muita pancada, não só pela pancada, mas perdido muitas vezes que não deveríamos perder. Mas Deus é bondoso e gracioso, amém? Está nos ensinando o tempo todo. Mas essa arca, ela era toda coberta de ouro. Diga, toda coberta de ouro. Você sabe que essa arca está falando da natureza de Deus. E dentro dessa arca existia a tábua da lei, também chamada de tábuas da aliança. Corresponde às tábuas de pedras conferidas a Moisés no Monte Sinai. Elas continham os 10 mandamentos como os preceitos divinos que deveriam ser observados pelo seu povo. Está lá em Êxodo 24:12. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Vamos ver também Deuteronômio capítulo 9, de 9 a 11, diz assim: subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor Deus fizera conosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Verso 11: ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Diga assim: Deus escreveu. Não é isso que está dizendo aqui? E como é que Deus escreveu? Diz assim: pela sua boca. Olha o que diz Provérbios 16, verso 1, se eu não me engano. Conferem para mim se é isso mesmo. Diz assim: o homem pode fazer, mas a palavra, a resposta certa, vem da onde? Vem do Senhor? Vem do Senhor? Vem dos lábios do Senhor. Diga: lábios do Senhor. Irmãos, toda vez que você olhar para a Bíblia, para de agir na natureza de um Deus distante. É um Deus que fala, é um Deus que se move,
É um Deus que está falando hoje, amém? É um Deus que fala com você. Deus não fala só com Moisés no monte. Lembra da música? Soba Moisés. A galera do Morada escreveu. Deixa Moisés subir, nós estamos apavorados. Os caras tocaram, morreram. Não, Moisés, vai você. Você precisa olhar para as letras, eu olhar para as letras, o que a gente está cantando e entender o que está acontecendo. Por quê? A Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, ele cobriu o seu rosto. Sabe para que Moisés cobriu o seu rosto, irmãos? Porque ele via que a glória estava se desvanecendo, estava apagando. Sabe o que Paulo vai escrever lá nas Coríntios? É Coríntios? Acho que é. Paulo vai escrever desse jeitinho. Paulo não era mole não. Ele vai dizer assim, ó, a gente não pode agir que nem Moisés. Ele via que a glória estava se apagando, o seu rosto parava de brilhar, então ele cobriu para que as pessoas não percebessem. Esse é um problema da igreja. A glória que brilhou ontem precisa ser mantida para que ela continue brilhando hoje. Não adianta a gente ficar com a glória de 20 anos atrás. Ah, o batismo no Espírito Santo. Falei em línguas. E daí, irmão? O que essas línguas estão fazendo? O que ela está mudando a tua vida, a tua história? O que ela está impactando as pessoas que estão perto de você? O que isso está mostrando, transformando o quê? Por isso a palavra de Deus, a lei de Deus, sabe, precisa estar dentro de nós. Dentro, porque se ela não estiver dentro, vai ser só efeitozinho. Está amarrado em nome de Jesus. E o capeta vai dar uma rugida, meu irmão. Como diz lá em Pedro, como um leão. Uau! E tem crente que diz, ai meu Deus do céu, chama o pastor para orar. Chama a profeta, chama o profeta. Isso não significa que não tenha que orar, não tem que ter profeta, não é nada disso, irmão. Mas significa que nós somos uma igreja menina. Sabe por quê? A gente vem para a igreja para se alimentar. A gente se alimenta com o que o pastor prega domingo, que o irmão prega na célula, que o outro faz no grupo, no resgate e tal. Meu irmão, pergunto eu para você, se alimenta todo dia? Sim ou não? Depois a gente vai chegar nesse negócio. Isso aí é o segundo elemento dentro da arca. Mas vamos ficar só com a palavra hoje. Estas tábuas deveriam ficar dentro da arca, no interior do tabernáculo, como lembrança de que a lei fora transmitida como estatuto perpétuo ao povo de Deus na antiga aliança. Agora aqui um detalhe importante, é que estas tábuas da pedra também eram chamadas de tábuas do testemunho, ou pedras do testemunho. Diga, tábuas do testemunho. Olhe para o seu irmão do seu lado. Diga para ele, você é chamado para ser uma tábua de testemunho. A pergunta é, testemunho de quê, irmãos? Tem gente que testemunha mais sobre o líder e o pastor do que o pastor, que é o pastor desse líder. Você só pode ser testemunho daquilo que você viu, sim ou não? Que você acompanhou. O problema é que a gente é testemunha de Jesus e tem gente que pergunta para mim, o que você viu? Você estava lá? Você estava lá? Quantos anos atrás? Jesus já veio a essa terra? Quantos? 2000 e tal? Você estava lá 2000 anos atrás? Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vi Jesus. Quantos viram Jesus já aqui? Aqui é uma boa pergunta para você. Tem gente que diz assim, mas eu nunca vi Jesus, Sérgio. E tu acha que eu vi? Tu acha que eu vi, sim ou não? Quem acha que eu vi Jesus? Quem acha? Você está com medo, irmão? Você acha que eu vi Jesus, meu amor? Por que você acha que eu vi Jesus? Ah, minha vida fala sobre isso. Eu me comporto como quem viu Jesus.
gente deve se comportar como alguém que vê Jesus. Se você perguntar para mim se ele tem olhos azuis, verdes, negros, se tem barba ou não tem barba, vou te dizer uma coisa, isso para mim pouco importa. Eu só sei que um dia eu conheci o caráter dele, e o toque dele foi suficiente para encher essa arca, esse tabernáculo que estava vazio, que foi desprovido lá do Éden. O lugar de prazer e de deleite tinha se esvanecido. E quando a glória e a presença dele me tocou, aquilo me foi devolvido e eu senti algo que eu tinha saudade que eu não conhecia. Parece que eu estou filosofando demais, não é gente? Sentir algo que você não conhece, é exatamente isso. Você nunca sentiu tanta saudade do céu, até que você percebeu que o céu é uma realidade, que a vida de Deus é uma realidade, a glória de Deus é uma realidade, o toque de Deus é uma realidade. E um dia eu pensei, no dia onde Deus me encontrou, porque eu não encontrei com Ele, foi Ele que encontrou comigo. Naquele dia, eu ia falar para uma pessoa que estava ministrando, eu ia perguntar assim: você me tocou? Rapidamente eu falei: isso é de besteira. Se foi o homem que te tocou, foi pela glória de Deus. Então pouco importa se alguém me tocou ou não me tocou. Nós somos pessoas e que somos de uma realidade que a gente precisa sentir, tocar, ver coisas para ser. Mas Jesus já nos deu um grande ensinamento, dizendo para Tomé, e ele não estava censurando um Tomé, no sentido dizendo reprovando, mas ele estava apenas alertando Tomé e dizendo: Tomé, mas bem-aventurados são aqueles que o quê? Não veem, mas creem. Eu nunca vi Deus, mas já vi Deus. Eu vi Ele, eu toquei na glória dEle, no caráter dEle. E quando aquilo tocou a minha vida, irmão, meu irmão, tinha tanta coisa ruim dentro de mim. Está levando tempo, mas está saindo. Está saindo. A primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que eu fiz, foi chorar um choro de muita angústia, que nem uma criança que falta até ar, né? Você não sabe o que está acontecendo. Hoje eu entendo, libertação. Meu irmão, Deus não divide nada. Quando Ele entra, algo ruim tem que sair. Amém? Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Quando a presença chega, irmão, o mal, agora não vamos ser menino. O mal vem resistir, irmão. O mal vem para se opor. Mas aí você tem que saber quem é o mais valente. O mais valente chegou. E ele vai despojar, ele vai arrancar tudo que aquele que achava que era valente estava sobre você. Tudo ele vai despojar e vai te presentear com uma nova natureza, com uma nova presença, com uma nova glória. As tábuas da lei foram colocadas dentro da arca porque os mandamentos constituíam o regulamento da aliança de Deus com Israel. A lei é a palavra de Deus. Se recebemos a Cristo em nossos corações, nossa próxima providência deve ser busca do conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ô crente, quantos crentes tem aqui? Busque a palavra de Deus. Não acho que a palavra de Deus são para os letrados. Meu irmão, se você não conhece gente que não lê a Bíblia porque não foram, no devido tempo ensinados, mas tem gente que ouve a palavra de Deus, ainda mais com todo o mecanismo que a gente tem hoje, ler a palavra de Deus, com falada. Tem aplicativos hoje que você não sabe ler, mas você imagina, irmão,
tantas e tantas pessoas analfabetas. Alguns começaram a aprender a ler a Bíblia, a ler lendo a Bíblia, experimentando a Bíblia. Olha aqui o que diz a palavra de Deus, ó. A lei é a palavra de Deus. Se já recebemos a Cristo em nossos corações, nossa próxima providência deve ser a busca do conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como escreveu Paulo: a palavra de Cristo habite abundantemente em vossos, diz lá em Colossenses 3,16. A palavra de Deus habite o quê? Abundantemente. Não pode abundar só um pouquinho, irmão. Tem que ser de uma maneira cheia, de uma maneira plena, a palavra de Deus habitando. Eu vou te dizer, é mais do que decorar versículos. Amém por você que decora? Benção. Mas é mais do que isso, irmão. Não pode ser um decoreba. Tem gente que fala da Bíblia com uma facilidade, mas vou te dizer uma coisa: quando você olha para a vida dele e dela, a aplicabilidade é péssima. Aí você fala, isso serve? Está dentro da onde? Só está dentro só da cabeça, da cachola. Mas ela não desceu. Ela não está no interior. Você quer saber se um homem, uma mulher de Deus, tem a palavra de Deus abundantemente dela dentro da sua vida? Não é quando ela não erra. Ela pode até errar, mas a palavra de Deus que é abundante dentro dela não permite que ela fique no engano, caída, fique derrotada, fique, não. A palavra de Deus não faz isso conosco. A palavra de Deus, ela nos saca. Psst, sai daí, rapaz. Ela nos saca da condenação, ela nos saca do pecado, ela nos saca. Se ela abundar em nós, irmãos, eu acredito que se ela abundar em nós, nós já não cometeremos uma série de pecados. É verdade que o povo de Deus na velha aliança foi incapaz de cumprir os preceitos divinos em virtude do pecado arraigado à natureza do homem. Pela queda de Adão e ainda dada a própria natureza da lei, porém a lei do Sinai era um tipo, diga comigo, a lei do Sinai era um tipo, significa um simbolismo da lei interior prometida pelo Senhor, que viria através do ministério do Filho de Deus em um tempo posterior, irmãos. A lei que estava no Monte Sinai era só um simbolismo da lei que viria posteriormente para a lei do Calvário. A lei do Sinai, muita gente cumpre, muita gente, está agarrado a ela. E não é que não deva estar, mas deixa eu te dizer uma coisa: aquilo só foi mostrado para mostrar para o homem, você não conseguirá cumprir. E tem gente que até hoje acha que se ele fizer tudo direitinho, ele tem o mérito agora de receber a salvação do Cristo. Você não consegue, meu irmão. Você não consegue, minha irmã. Por isso que quando você for pregar para as pessoas, desmonte ela da ideia de que ela vai achar, eu tenho que ser alguém que não fuma, que não bebe, que não faz isso para receber Jesus. Não! Você pode fumar, você pode ser o doidão, você pode ser o cara mais da quebrada, muito louco. Mas se Jesus, a lei, a graça do Calvário manifestar a você, você será alguém mudado e transformado pela glória dele. E aí você agora não é alguém que faz esforço do braço, você agora só se apropria do que a graça do Calvário apontou para você, uma nova vida e uma nova natureza. E a palavra de Deus precisa estar o quê? Dentro. Diga comigo, dentro. Aleluia. Nessa nova aliança precisamos aprender a valorizar a palavra de Deus em nossa vida. Certamente a ação dela em nós irá determinar o tipo de vida cristã que levaremos. Por isso, irmãos, existem tantas coisas que são incompatíveis. Como pode
alguém que é cheio da palavra de Deus, desejar que o outro se ferre, se quebre, se arrebente, que se dane. Você acha isso coerente, irmãos? Você sabe por que Jesus perdoou aquelas pessoas, os seus ofensores, e não foi fácil? Ser humilhado, ridicularizado, esbofeteado, sabe? Chicotadas, cuspe. Cuspe é um dos sentimentos mais desprezíveis que se tem. É como se você estivesse vomitando. Você acha que Jesus fez aquilo só porque ele era o Filho de Deus? Ele fez aquilo porque ele estava cheio das coisas de Deus. Ele fez aquilo dizendo: Pai, se possível, livra de mim, livra-me desse cálice. Eu não quero passar por esse destino. Me livra desse destino, mas que contudo o quê? Faça a tua. Sabe por que ele fez isso? Porque alguém que está cheio das coisas da lei, da palavra de Deus, tem condição de se sujeitar a Deus dizendo: faça a tua vontade, não a minha. Talvez você ache que a tua vontade é melhor, né? Ontem nós tivemos aqui um casal ministrando aqui, minha prima de sangue casada, testemunhou sobre a vida deles. Tremendo, sim ou não? Muito forte, muito poderoso. Inclusive casal, não sei onde você está, você não estava aqui ontem com a gente. Com certeza você seria extremamente impactado pelo ensino, pela experiência. Porque não é só alguém que está dizendo, mas alguém que está sendo provado. Vocês ouviram? Não foi gravado, né? Eu acho que não foi gravado. Infelizmente, você não bebeu dessa fonte. Talvez você pudesse, talvez não. Não vai aqui nenhuma palavra de acusação para você, mas só para você, às vezes se esforçar. Então olha aqui, irmãos, nós vamos aprender a valorizar. Isso vai determinar o tipo de vida cristã que nós teremos. Eu já vou terminar. Eu esqueci de marcar aqui, mas ok. Certamente a ação dela em nós irá determinar o tipo de vida cristã que levaremos. Ela certamente nos dará a direção certa para vivermos a vida em Deus. Olha o que diz lá em Hebreus 4:12. Ela é viva e produz vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando valorizamos a palavra, nossa comunhão com Deus cresce, nossa vida em Deus enriquece. Há muitos textos na Escritura que nós poderíamos falar. Eu queria lembrar aqui do Salmo capítulo 1, versos de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será o quê? Bem-sucedido. Note que a expressão o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na palavra de Deus. Isso designa muito bem o que o salmista achava da palavra de Deus. Meu irmão, eu não sei se você é assim, eu amo a palavra de Deus. É ali que eu tenho conhecido o caráter de Deus. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele é fiel. Às vezes eu olho as circunstâncias, eu olho o meu redor e vem muitas dúvidas, muitas, vozes. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. Eu amo o lugar onde Ele habita.
eu começo a ser confrontado e eu começo a perceber que o que está ao meu redor, na minha mente, no meu interior, não é maior do que aquilo que a palavra de Deus que está dentro de mim opera. O que o salmista achava da palavra de Deus? Está aí, irmãos. Meu prazer está na lei de Deus, na sua palavra. Escute aqui, diga comigo, é preciso, repita com força, diga, é preciso trocar o prazer das companhias humanas e dos valores passageiros. Diga mais uma vez, é preciso trocar o prazer das companhias humanas e dos valores passageiros pelo prazer do contato diário com a palavra. O homem que tem prazer em ler e meditar na palavra de Deus certamente prosperará, em seu caminho. E tudo, diga comigo, tudo quanto fizer, prosperará. Eu creio nessa equação divina. Tudo que a gente faz prospera. Para de olhar para o resultado desse mundo. Para de olhar para o resultado desse sistema. Porque para Deus, uma viúva que deu 2 moedinhas deu mais do que todo mundo que sobrava. Sabe o que significa? Prospera. Você pode ter muito pouco, mas o pouco que você tem com Deus prospera. Você pode ter muito sem Deus, o que você tem não prospera. Acaba. Por isso que Paulo vai falar sobre o Moisés. Para de ficar botando esse negócio aí, esse véu para cobrir, rapaz. Para. E eu termino essa parte dizendo para você: os 10 mandamentos nas 2 tábuas de pedra são a base da aliança de Deus com os filhos de Israel. Está lá em Êxodo 19, de 5 a 7. Mas também vai nos apontar, sabe o quê? O que diz Romanos 8, verso 3. Ponha, por favor, Romanos 8, 3 aqui para mim. Aí você vai entender o que Paulo está falando aos Romanos. Romanos 8, 3. Porquanto o que era impossível, ao quê? A lei era possível ou impossível, irmãos? Porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne condenou o pecado. Verso 4, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... Você não anda mais segundo a carne, irmão, você anda segundo o Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Messias que Ele deixou para você e deixou para mim. Amém? Não vos deixarei órfãos. Orfandade é um problema sério da humanidade. E não tem a ver só com pai e com mãe, tem a ver com a orfandade de Deus, irmão. Tem muita gente que está dentro da casa de Deus órfão. O irmão do pródigo não estava dentro da casa do pai, órfão do pai. Dentro da casa de Deus tem muita gente dentro da casa de Deus órfão da paternidade de Deus. Se você não entender que Jesus te reconcilia, Ele é aliança, Ele é o pacto, e você sem Deus, você não é nada, eu não sou nada. Aí eu preciso compreender que, visto que a lei, o Sinai era só um simbolismo daquilo que viria do Calvário, que viria pela obra da expiação de Jesus Cristo. E aí por isso a palavra de Deus vai nos ensinar
não conforme a aliança que fiz com seus pais, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, significa casado, né? Diga comigo, Deus é o meu marido. Ele é o marido da aliança, irmãos. Você é a igreja, a noiva, é a noiva do noivo. Amém? Ele nos desposou, ele casou comigo, é o marido divino. Está lá em Jeremias 31, 32, que diz: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, disse o profeta. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu quê? Abre aí, por favor, Jeremias 31, 32. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 33. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu... Meu irmão, se o governo, o mandamento, diga governo, é palavra, é governo. Se o governo de Deus não estiver no meu interior, e a Bíblia diz: porei a minha lei, o meu governo no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Posso ouvir um amém? E por isso a Bíblia vai dizer assim: e não ensinará mais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão. Olha que palavra profética tremenda. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Para de conversar com o capeta, irmão. Tem gente que dá mais voz à voz do capeta do que à voz de Deus. Toda vez que ele falar para você: eu estou me lembrando dos seus pecados, você vai, o problema é seu. Ele vai tentar forçar você a se lembrar do seu erro, do seu pecado. Sabe o que você faz? Não converse com essa coisa, porque Jesus já te perdoou dos seus pecados. Olha o que a palavra de Deus diz: e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quantos creem que Deus é fiel? Amém? Então por que você acha que Deus está te lembrando dos seus pecados? Se Ele diz que Ele nunca mais te lembrará dessas coisas, ou se lembrará, Deus não se lembra. Deus resolveu. Só Ele tem esse poder, irmão. Quantas lembranças às vezes o de capeta ainda vem me lembrar. Tu lembra? Aí vem logo aquela baixa, né? Sabe o que eu faço? Quando eu começo a lembrar, eu começo a me lembrar que eu não preciso lembrar disso, eu preciso me lembrar daquilo que me traz esperança. É isso que Jeremias vai nos ensinar, 29, se eu não me engano. Quero trazer à memória aquilo que me traz. O que eu estou esperando? Estou esperando a volta do Messias. Ele vai vir me buscar. Eu sou seu filho, eu tenho uma herança com o pai, Ele já me perdoou. Eu sou seu amigo, eu não sou mais estrangeiro, aliança. Eu não sou mais alguém que está à parte. Eu não sou alguém que um dia pôde estar no meio do caminho, arrebentado, que os homens roubaram e que mataram, machucaram, e estava quase morto. Mas o bom pastor parou no meio da estrada, irmão. Não passou a largo, como passou o sacerdote e como passou o levita. O levita e o sacerdote passaram ao largo, mas o bom pastor se aproximou, deitou azeite e o que mais? Vinho, né? Ou leite, sei lá, confundo aqui algumas passagens. E o que eu quero dizer para você? E vai ficando de pé, por favor, comigo. É que a primeira coisa que estava dentro dessa arca era a lei, era a palavra de Deus, no interior dela. E a segunda, que provavelmente nós falaremos semana que vem, é o maná. A primeira, a palavra
de Deus, a lei de Deus interiorizada dentro de mim, dentro de você. A música. Nós vamos cantar uma canção que vai falar, expressar sobre o que nós estamos falando desde a semana passada. O que somos sem Deus? Se você conhece essa canção, você pode cantar. Mas eu queria convidar você, mais do que você repetir palavras, você expressar, que você pudesse interiorizar nessas palavras, nessa canção, o que a lei, o que a palavra de Deus é, e que você possa declarar e que você possa confessar que você não é nada sem Deus. E que por esse motivo você vai começar a se comprometer a ler a palavra de Deus diariamente, a buscar, como diz Colossenses 3,16, habite ricamente a palavra de Deus em vós. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você precisa trocar seus prazeres. Eu preciso trocar os meus prazeres. Porque você vai me dizer que em 24 horas você tem tempo para fazer um monte de coisa, você não tem tempo para ler a Bíblia. Nós somos muito cara de pau quando nós dizemos que nós dependemos de Deus. Que dependência é essa? Você cuida do seu filho, da sua filha, mesmo sendo mal, como a Bíblia diz. Que dependência? Você acha que você vai ser alimentado só porque os irmãos vão vir aqui pregar, alguém vai cantar? Não. Isso é muito pouco. É muito pouco. Aquele irmão ali, botou um devocional no nosso grupo dos homens ontem, que ele acabou com a gente, pelo menos comigo. O problema não é só a gente estar acabado, o problema é que a gente não quer reconstruir. Eu já entendi, mas eu preciso resolver que a partir de hoje, não amanhã, hoje, aqui no coração, eu vou começar a ler a Bíblia. Pega um programa, irmão, pega um devocional, não sei, irmão. São muitas coisas hoje, mas pega e comece a ler a Bíblia e medite. Não faça só mecanicamente. Acorde um pouquinho antes de você ir para o trabalho, sei lá o quê. Vamos cantar essa canção. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti. De aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ser. Eu tenho sede como um deserto por água. E de aprender de ti, que é manso e humilde.
Olha aí, ó. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Confesse isso, diga. Tu és tudo que eu quero, Tudo que eu quero ter. tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser. Tudo que eu quero. Tu és tudo. Tu és tudo que eu quero ser. Tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu Oh, quero. Senhor Jesus. Tudo que eu quero ser. Como um ser em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim. Eu me sinto seguro. Como um selo. Como um selo em meu coração. Diga pra ele: Tu és meu tesouro, Senhor. Tu és a minha lei, Tu és o meu prazer. Muitas águas vêm sobre mim. Me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Escute aí, ó. Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Você vai repetir mais uma vez essa estrofe. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada. Pra onde eu vou sem você? Pra onde, Jesus? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. É. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada. Não sobra nada sem o teu grande amor. Sim, Senhor. Tu sabes tudo que eu não sei. O que eu não sei, Tu sabes, Senhor. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, Faça eu assim, te ó. levo comigo, amado. Diga aí: onde eu vou. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo. Queremos te levar, Senhor, conosco. Eu te levo. Te levo. Eu te levo. Eu te levo comigo. Eu te levo. Eu te levo. Amado, Oh, Jesus. amado meu Jesus. Eu te levo comigo. Feche seus olhos, levante suas mãos. Eu te levo comigo. Leve ele onde você meu for. amado. Diga mais uma vez: e onde eu vou? E Aonde eu vou, eu te te levo levo comigo, amado.
eu já discerni. Eu não vim na semana passada e não tinha ouvido a palavra. E durante a semana, na intercessão pela manhã, o Rodrigo até entrou. E eu comecei a orar alguns textos e eu peguei o texto de Isaías 51. E talvez alguns irmãos do grupo de membros tenham visto que eu compartilhei uns versículos. Não foi o capítulo todo. Mas eu não tinha ouvido a palavra na semana passada. E eu tenho meditado nesse Isaías 51. Eu sei que é um texto profundo. É uma promessa de Deus de restauração e de salvação para Israel. Israel cativo por conta dos seus próprios pecados, por conta de não ouvir a voz do Senhor, por conta de não inclinar os ouvidos para aquilo que o Senhor já tinha dito. E eu compartilhei no grupo, e eu falei com o Rodrigo algumas coisas, e eu falei: Rodrigo, eu ainda estou buscando discernir, porque não é só esse texto, são outros. Mas no finalzinho de Isaías 51, versículo 22 e 23, tem uma promessa. A partir do 21 até o 23, mais uma promessa. É um texto com muitas promessas. Ele diz assim: pelo que agora ouve isso, ó pressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor Jeová, e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que tomo da tua mão o cálice da vacilação. Algumas versões dizem do atordoamento, eu prefiro essa. E o cálice do meu furor nunca mais dele beberás. Pode ir para o 23, por favor. Mas pô-lo-ei nas mãos dos que te afligem, os quais te diziam: abaixa-te para que passemos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como o chão e como a rua para os que passavam. Eu não sei se você consegue discernir essa parte, mas é que Deus está falando para um povo tão machucado, tão oprimido. A opressão era tanta, os inimigos eram tão grandes que o povo baixava as costas e os inimigos passavam como se pisando nas costas, está entendendo? E tem uma promessa, Deus fala assim: olha, eu vou trazer restauração para a sua vida, mas olha, esse texto lá no início, não precisa projetar, ele diz assim: ouvi vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. Versículo 7, ele diz assim, 4, ele diz assim: atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os vossos ouvidos para mim. Versículo 7, ele diz assim: ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Ele chama o povo para ouvir, para atender, para olhar. Se você ler e vai estudar, eu sugiro, né, que você mergulhe no texto. Eu vou mergulhar. E tem promessas, tem muitas promessas. E versículo 3 ele diz assim: porque o Senhor consolará a Sião e consolará a todos os lugares Amém. assolados, e fará o seu deserto, versículo, né, como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Aleluia. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e voz de melodia. Oh, Senhor Jesus. O Senhor nos chama nessa manhã para ouvirmos, para atendermos, para inclinarmos os nossos ouvidos, para olharmos para Abraão e para Sara, olharmos para os pais, para o Pai da fé, para atendermos a voz dele. A promessa é que se nós inclinarmos os nossos ouvidos, a promessa que ele já colocará no nosso interior a sua lei, imprimirá na nossa mente o seu espírito, e aí dentro de nós será transformado num jardim regado para o Senhor. Amém? Você crê nisso? Você crê que existe um processo e um progresso que o Senhor tem estabelecido na minha vida e na sua vida? Que o Senhor nos chama para um tempo de ajuste, para um tempo de repreensão até, para um tempo de exortação, mas é um tempo de promessa, é um tempo de resgate, que Ele quer trazer sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Senhor tem para você, o Senhor te chama, ouve a minha voz, mas o Senhor te diz também: levanta-te, levanta,
Levanta, porque Amém. você não vai colocar suas costas para os seus Amém. inimigos passarem sobre Sim. você. E eu estava meditando também nesse texto um pouco antes, orando, né, no Salmo 51, e eu falei, meu Deus, como Davi era cara de pau. O Salmo 51 a gente sabe, né? Eu compartilhei com as mulheres, mas foi no momento de oração com o Rodrigo. E eu falei, meu Deus, eu sempre olho esse salmo e leio e já sei toda a história, que Davi tinha adulterado, tinha mandado matar o marido da mulher e tantas coisas. E ele clama a Deus, e ele fala, restitui-me, devolve em mim a alegria da salvação. Fala, o que você estaria fazendo se você tivesse pecado como Davi? Então existem momentos que a nossa alma que a gente, eu estou saindo um pouco da palavra, eu acho, né? Mas que a gente baixou para os nossos inimigos passarem. Existe um tempo, tantas vezes, de disciplina do Senhor sobre as nossas vidas, mas o Senhor tem para nós um conserto. O Senhor nos chama Amém. É aliança. para obedecer. Então, em nome de Jesus, leia a palavra de Deus, Amém. leia o pão que te alimenta. Amém? Eu queria deixar, estamos finalizando agora em 2 minutos. Queria deixar para você uma orientação. Você vai meditar essa semana no Salmo 51. Toda semana você só vai ler o Salmo 51. Desculpa, Isaías 51. Toda semana. Não, estou falando só. Você pode fazer o que você mais quiser, ok? Mas você vai ler durante todos os dias, tá bom? De amanhã até domingo que vem. Você pode fazer o seu devocional, como você faz, como você de costume tem a sua maneira, o seu jeito. Mas você vai ler o Isaías 51 a semana toda. Ou mesmo o capítulo de Isaías 51. Amém? Isso fala sobre a restauração de Israel, que é um dos textos que eu comecei semana passada lá. A Cíntia não estava. Fala sobre ser esse jardim. Você é o lugar onde Deus resolveu colocar a delícia dele, o seu espírito, o seu prazer dentro de você, sua companhia. Você é o mais desejado de Deus. Você é a mais desejada de Deus. O lugar onde Deus plantou um jardim, o seu prazer, sua alegria, seu deleite, sua companhia dentro de você. Você vai ler Isaías 51, porque fala meu respeito ao seu respeito. Pai, nós te agradecemos, porque para onde nós vamos, Senhor, não nos resta nada. Senhor, se a tua companhia não for conosco, de nada vale. Por isso Pedro disse, para onde iremos nós? Senhor, porque ele sempre se viu, Senhor, levando pessoas para o mesmo lugar que ele desejava. Senhor, esse é o nosso desejo, dizer para todas as pessoas que nos cercam, nossa família, nossos amigos, nossos irmãos, Senhor, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Queremos levar outros para esse lugar, para esse destino, que é o destino de Cristo Jesus. O lugar do Calvário é o lugar do início da nossa redenção e do lugar aonde nós governamos e reinamos contigo. Você que crê, diga amém. Que o Senhor, nesse dia e nessa hora, continue nos consolando com a sua presença. Que a graça e as consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. Você que crê, diga amém. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor dê-nos a sua companhia. Dê-nos a sua companhia, hoje e para todos sempre. Amém? Shalom, queridos, um excelente domingo. Isaías 51, medite, medite, medite. O Espírito Santo vai falar conosco.